Louvado seja Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Os irmãos, vamos fazer menção de um texto aqui no Salmo de capítulo de número 23. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 1 a seguir. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Amém. Até aqui. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, coisa tremenda, né? O pastor Everaldo mencionando que estava lá em Cafarnaum, e eu na expectativa querendo ir, mas como eu falei, o pastor não deu certo. Teve lá um imprevisto, na verdade nem tanto imprevisto, já era previsto, né? Realmente, e tive que sair a trabalho e não teve como colocar outra pessoa no meu lugar. Mas eu creio que na próxima oportunidade Deus proverá, né? Mas que coisa tremenda, né, meus irmãos? O trabalho evangelístico é coisa linda, né? Nós vemos que os apóstolos e discípulos, depois que Jesus ele vai ao céu na ascensão, eles ficam ali em Jerusalém, depois são revestidos do poder de Deus. E depois da morte do primeiro mártir da igreja primitiva, que foi Estevão, aí eles começam a então propagar o evangelho. É tão interessante que para os cristãos começarem a pregoar o evangelho em Jerusalém, Samaria e sair até os confins da terra, precisou haver uma perseguição para que eles tomassem essa atitude, que eles começaram a sair porque eles ficaram com medo de que os judeus que mataram Estevão, que começassem a perseguir eles e a matar eles também. Então por isso que eles começaram a sair. E quando eles começaram a sair, e saía pregando, saía e pregava em todos os lugares. Olha que coisa tremenda. A luta e o problema na vida do crente, meus irmãos, tem gente que pensa que muitas vezes, não, é para me fazer sofrer e me fazer muitas vezes perder algo. Pelo contrário, tudo que vem na vida do crente fiel é para melhor na vida dele. Toda luta e perseguição é para nos fazer crescer diante de Deus, é para nos fazer mais sábio, é para nos fazer mais corajoso. A prova ela vai nos produzir, meus irmãos. A Bíblia nos mostra a paciência, a experiência e a esperança. Olha que coisa. Deus sabe trabalhar. Quando você está no momento de bênção ali, você não ora tanto, mas quando vem um problema, é a hora de você e eu orar. A hora que vem a luta, a perseguição, a aflição, é a hora que o homem se humilha diante de Deus e busca a Deus. Se nós tivéssemos só vitória, meus irmãos, eu tenho certeza que nós talvez não estaria nem aqui nesta noite. Porque tem gente aqui que veio agoniado com problema porque não sabe o que fazer, mas Deus tem uma resposta para você nesta noite. Então, se nós tivéssemos só vitória, nós ficava em casa, só no sofá, só na cadeira, na rede, para quem gosta da rede, né? Ficava lá, deitado, dormindo. Mas como tem as dificuldades, aí você precisa ir à guerra. Por que o soldado vai para a guerra? O soldado vai para a guerra porque ele precisa vencer algo. Está vindo um problema para ele, se ele não lutar, o inimigo vai consumir ele. Então o soldado, quando ele vai para a guerra, é para ele derrotar o inimigo e ter vitória para a sua situação. O cristão é do mesmo jeito. Ele está na guerra contra o diabo, ele está na guerra contra o pecado, para vencer e os seus problemas ser resolvidos em nome de Jesus. Que coisa tremenda.
né, meus irmãos? Então, não sei se o pastor apresentou, né, nossas irmãs visitantes. Então, que Deus abençoe a nossas irmãs. Nossa irmã Diana está nos visitando. Nossa irmã sempre está aqui, né? A mãe do varão José, né? É de casa, né, pastor Geraldo? Então, que Deus abençoe, né, as irmãs no nome de Jesus. A palavra talvez mais à frente não seja tanto agradável à nossa carne, mas ao nosso espírito eu tenho certeza. Irmãos, Deus é poderoso. Mas antes de eu entrar na palavra, vamos agora, eu vou fazer uma oração. Nós vamos orar. Nós vamos já nessa oração apresentar também as ofertas, né, para a glória de Deus. Nós vamos fazer uma oraçãozinha mais bem prolongada, não é muito, né, mas um pouquinho, uns minutos de oração, e depois nós damos continuidade, porque eu gosto de oração. Deus, se você quer ver Deus te abençoar, seja um crente de oração. Tenha oração. Por que Jesus venceu? Porque Jesus vivia em constante oração, nos deixou um modelo, e ele nem precisava orar, mas ele nos deixou. Jesus tirava para os montes e ficava a madrugada toda orando, a noite toda. Está na Bíblia isso, irmãos. Paulo só andava orando, mas Pedro e os outros demais só no templo. Então vamos orar, que é na oração que o milagre acontece. Amém? Vamos levantar e orar. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos por este momento, meu Pai, de oração. Obrigada, meu Jesus poderoso, por nós estarmos aqui. Obrigada pelos livramentos, pela paz, pelo pão de cada dia. Obrigada por tudo que tem feito, até pelas lutas. Nós te agradecemos. Nós também te pedimos perdão, Jesus, por nossos muitos pecados, por nossas muitas falhas, por nossas muitas imperfeições. Perdoa-me, nós, Senhor Jesus, e lava-nós com teu sangue. Eu creio que tu estás no meio do teu povo, eu creio que tu estás no meio da tua igreja, porque onde tem, meu Pai, a palavra, a doutrina, a santificação, a oração, o jejum, o Senhor
cai por terra pelo sangue e pelo nome de Jesus Cristo. Todo mal vai saindo, vai saindo, vai saindo para fora, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Está amarrado em nome de Jesus. Todo mal está amarrado pelo sangue, pelo nome de Jesus Cristo. Jesus vai tocando, Jesus vai libertando, Jesus vai transformando. Que esta pessoa sinta o teu poder, que esta pessoa sinta a tua graça, que esta pessoa sinta a tua unção agora. Oh Jesus, renova o teu povo, renova a tua igreja, batiza no Espírito Santo. Oh meu Deus, dá unção, dá poder, dá virtude. Enche a labaia, sebe anda raia. Vai enchendo, vai enchendo. Enche esse irmão, enche essa irmã. Batiza agora no Espírito Santo e com fogo. Batiza, batiza, batiza. Renova, renova, renova. Enche, 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 enche. Ori que andarabaia. Oh que andarabacaia sé. E que andarabaia. Vai meu Deus dando dom. Vai dando som. Vai dando meu Pai dom, meu Pai, da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, o dom da cura, operação de maravilha, dá o dom de discernimento de Espírito, oh glória, da revelação, da profecia, da visão, da profecia, da revelação, impacta, tira o desânimo, tira a frieza, tira o mal agora, Jesus, tira o mal agora, tira esse problema agora, sai em nome de Jesus, toda nuvem negra, todo mal, liberta a família dessa pessoa, Jesus, salva a família dessa pessoa, Jesus, oh glória, vai salvando, liberta os que estão na droga, liberta os que estão no vício, liberta os que estão, meu Pai, no engano, oh meu Pai, que estão, meu Pai, na Umbanda, na Quimbanda, oh vai libertando os que estão, meu Pai, na idolatria, salva Jesus, salva Jesus, oh glória, opera no meio da tua igreja, corta os laços de morte agora, todo laço de morte, demônio do infarte, demônio do câncer, saia em nome de Jesus Cristo, vai operando, ó meu Deus poderoso, vai impactando, ó meu Deus poderoso, vai visitando nos hospitais, meu Deus, vai fazendo a obra nos hospitais, vai libertando nos hospitais, vai fazendo a grande obra, vai dando a bênção e a vitória, repreenda, desfaça todo mal, quebra todo mal, toca nesta vida e dará grande bênção e vitória, e nós te agradecemos, ó Deus, abençoa os ofertantes e dizimista da tua casa e prospera em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Ô glória, não pode passar com a salva aí enquanto nós vamos cantar. Minhas mãos são poderosas pelas graças de Jesus, e os demônios vão saindo, porque nele existe a luz. Sai, 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 em nome de Jesus. Sai, 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 em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar e para a sua glória nos levar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Senhor Jesus que me salvou. Demônio aqui não pode ficar, ele tem que sair, ele tem que sair.
começamos a orar, falaremos língua. Elias orou, orou, e o fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. Glória, pode glorificar em nome de Jesus. Se põe de pé, por gentileza. Abra as vossas Bíblias no livro. Deus abençoe todos os nossos irmãos que ofertaram, também os que não ofertaram. Que Deus venha prosperar todos no nome de Jesus. Você é a maior oferta aqui hoje. Capítulo de número 4 de 2 Timóteo. Versículo 1 a seguir. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho 38 minutos para pregar. Amém? Glória a Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que prega a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências e os desejos. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, histórias. Mas tu se sobretudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Toma o teu assento. Vocês encontraram o texto, né? Amém. Se não encontrou agora, vou prestar atenção. Irmãos, o pastor Everaldo me falou para mim ministrar a palavra. Eu falei, pastor, a gente dá para pregar aí, mano. Não dá para trazer o ensino, né? Porque ensino, né, é mais detalhado, tá? Mas para pregar é uma mensagem, dá para trazer. Amém? Então não é algo muito profundo aqui. É um arroz com feijão, é um café com pão. Naquele comida, como é a comida mais, aquele estrogonofe, né? Que é aquela comida mais diferenciada, né? Estrogonofe, pizza, né? Essa comida mais diferenciada, né? Então não é uma coisa muito diferenciada, é um assunto que nós já sabemos, não com muita profundidade, mas a palavra de Deus é simplicidade, não é verdade? Amém? Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo era, Paulo diz, o meu filho amado, meu verdadeiro filho, né? O apóstolo Paulo gostava de chamar assim, tratar Timóteo como a Tito, né? E Timóteo era um jovem, e Timóteo estava pastoreando uma igreja, e Paulo escrevia a Timóteo. Por quê? Porque desde o início da igreja primitiva, quando ela iniciou, começaram a aparecer pessoas que estavam distorcendo a palavra e indo após outras interpretações, ou seja, não estava coerente com as escrituras. O apóstolo estava pregando uma coisa e alguns estavam pregando outras. Então começaram a surgir pessoas, vamos chamar o popular divisores, que é aqueles que saem pregando algo que a Bíblia não aprova, saem pregando ou distorcendo a Bíblia. Estão compreendendo? Então, desde o Velho Testamento já existia esse negócio, né? Nós sabemos que no tempo do rei Acabe, Jezabel, como era uma rainha, né? Ou uma rainha, isso mesmo, e ela induziu os profetas de Deus. Se eu não me engano, ela era, não sei se era dos Sidônios,
o povo dela, alguma coisa assim, eu esqueci, irmãos, não lembro de qual. Mas ela era de uma outra nação, ela não era do povo judeu. Então ela tinha outros deuses que ela adorava, principalmente o mais conhecido como Baal, né? Baal, Acera e entre outros. Então ela trouxe essa doutrina dela, casou com Acabe, que era de Israel. Como a linhagem de Israel é a linhagem que segue o Deus vivo, Deus de Israel, estou dizendo naquele tempo. Hoje em dia toda pessoa que quiser pode servir a Deus, independente de se ser judeu ou não. Amém? Mas naquele tempo era para o povo de Israel, era o privilégio, era só eles, era a nação privilegiada, separada por Deus. Então Acabe era do povo de Deus, mas Jezabel não era. Jezabel era de outros povos, de outras nações que tinham outros deuses. Então ela começou a trazer a sua cultura para dentro da cultura judaica. E aí quando ela traz isso, ela começa a trazer adorações a deuses ou a ídolos, deuses estranhos, postos de ídolos. E ela também começa a praticar prostituições e outros atos mais que sempre o Deus de Israel condenou. Então nós vemos que começa ela agora a influenciar os profetas de Deus, que naquele exato momento estavam sendo de Deus, e eles começam a se tornar profetas de Baal. Uns 450 profetas de Baal que a Bíblia nos fala. Eles não eram, meus irmãos, no início profetas de Baal. No início eles eram profetas de Deus, porque se corromperam, comiam na mesa de Jezabel. Porque os que não aceitavam a doutrinação dessa mulher diabólica, eles eram mortos. Teve um certo homem na Bíblia que teve que esconder um grupo deles, se eu não me engano 100, em um local e alimentá-los, porque Jezabel queria matá-los. Então nós vemos que esses que estavam lá foram os que se apostataram. É o que está acontecendo hoje. É por isso que Paulo escreveu a Timóteo, porque do meio do povo de Deus saíram pessoas agora que estavam apostatados, pessoas que pegaram uma cultura do mundo e tentaram introduzir dentro do meio cristão. É por isso que Paulo está alertando a Timóteo para ter cuidado com esses tais que pegam o que é do mundo e querem introduzir dentro do cristianismo. Amém? Estão compreendendo? Então ele primeiro diz assim: olha, eu estou, Timóteo, te dizendo para tu pregar a palavra, para tu repreender, para tu exortar com paciência e doutrina, a tempo e fora de tempo, ou todo momento. Por que nós pregamos uma palavra que muitas vezes as pessoas não gostam? E as pessoas dizem: ah, mas não tem um culto doutrinário? Tem, querido, tem, querido, tem um culto doutrinário, mas todo culto para nós é doutrina. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo para pregar isso a tempo e fora de tempo. Então a gente prega em todo momento. Por quê? Por que isso? Tem um hino que eu gosto muito que fala da igreja morta. Eu acho que alguns irmãos já ouviram. Diz assim, meus irmãos, este hino fala que um irmão foi cantar numa igreja, e quando chegou lá estava velando. Tinha um caixão lá na igreja, estavam velando. E aí o irmão falou: o que aconteceu, irmãos? E aí os irmãos falaram: a igreja morreu, a igreja está morta. E o irmão falou: meu Deus, o que aconteceu? A igreja morta era uma igreja tão firme, era uma igreja tão forte, ela morreu. Morreu. E aí o irmão falou: me conte o que aconteceu que a igreja morreu. Aí ele começou a contar. As irmãs começaram a vestir roupa indecente, mostrando as suas vergonhas. Os irmãos começaram a praticar coisas que não podia. A prostituição entrou o pecado de assistir às novelas, e foi mais e mais contando um monte de coisa. Foi contando o que estava acontecendo. E aí perguntou: e o pastor? Cadê o pastor? O pastor abandonou o cajado.
E aí é que o negócio pega. Porque enquanto está pregando, há possibilidade de mudança, mas depois que para de pregar a repreensão e a exortação, aí o negócio não tem mais como ir, não. O que aconteceu com a maioria das igrejas hoje? Isso. É por isso que Paulo tinha o maior cuidado com Timóteo. Ele falou assim, ó, Timóteo, vai Timóteo, ensina. A tempo e fora de tempo, ensina. Continue doutrinando, continue exortando, porque vai vir tempo que eles não vão suportar a sã doutrina. Paulo já sabia que ia chegar um momento que o povo não ia mais querer a palavra verdadeira. E Paulo falava, insista com este povo, porque se eu, pastor Everaldo, irmão Josemar, estamos pregando, a possibilidade de alguém que está fora do padrão bíblico, dele voltar ao padrão bíblico, ou ele era e deixou, ou ele não é, e ele começar a ser de conformidade ao Evangelho. Aleluia! E há também a grande bênção de nós não nos corrompermos, porque nós estamos ouvindo todo dia. Agora, quando eu paro de ouvir sobre o pecado, pregando contra o pecado, aí eu acostumo. É por isso que as igrejas estão dentro. Por que as igrejas, as mulheres estão andando seminua? Os pastores não pregam, a grande maioria, contra isso. Aí se torna normalidade. A pessoa não ouve aquilo. E quanto mais você ouve uma coisa, se você ouvir coisa boa, você vai para o bem. Se você ouvir coisa mal, você vai para o mal. O ouvido é assim, você vai captando, você vai ouvindo e você vai criando temor quando é uma coisa boa. Por que as igrejas estão desse jeito, na sua grande maioria, na apostasia? Por causa que pararam de pregar a palavra, de exortar a palavra. Eu não estou dizendo pregar, toma irmão, irmã, receba a tua bênção. Isso é molezinha. Isso aqui é coisa café com leite, meu irmão. Difícil mesmo, é o mandacaru que você tem que comer para dizer e pregar contra o pecado. Louvado seja Deus. Mandacaru, você vai sofrer perseguição. Depois nós vamos lá na frente, nós temos tempo. Então, meus irmãos, nós vemos o cuidado do apóstolo Paulo a dizer a Timóteo para exortar o povo. Quando nós pregamos para a igreja, é o nosso cuidado para que a igreja não se apostate, ou não apostata, né? Então é o nosso cuidado para que você e eu vivam uma vida sadia diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, virá um tempo que não suportarão, não sofrerão a sã doutrina. Mas tendo o que? Como comichão, nos ouvidos, coceira, vai montar para si doutor e conforme as suas próprias consciências ou seu próprio desejo. Olha, nesses dias eu tenho pesquisado, eu tenho pensado, eu tenho analisado, tenho estudado, eu já estava ouvindo um estudo, muito sobre isso. E realmente eu estou muito preocupado com a situação que não está fácil, está muito complexa. E eu digo para você, eu estava ouvindo um estudo hoje. Irmãos, vai contar num dedo quem vai se salvar. É difícil por demais. Por que, meus irmãos? Mateus 7,13 nos diz que a porta é estreita e o caminho apertado conduz à salvação. A Bíblia nos diz que são poucos que são salvos. A Bíblia nos diz que o reino do céu é tomado à força. Aí, pastor Everaldo, eu estava ouvindo uma pregação, um ensino, um pequeno ensino, né? Com um pastor hoje, e eu achei interessante ele falando. Vê o mundo antigo como é. Quem foi salvo no mundo antigo no tempo de Noé? 8 pessoas. Noé e sua família. Você acha que tinha pouca gente naquele tempo? O negócio é estreito, irmão. E quem mais? Ló, em Sodoma e Gomorra, com suas 2 queridas filhas. Tinha muita gente ali em Sodoma, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não é brincadeira, não. A salvação é coisa séria. O que eu vou dar em troca? Se eu tiver uma BMW, uma Ferrari, uma Lamborghini, um apartamento na praia,
de frente a Copacabana ou em Salvador. Eu posso trocar pela minha salvação? Não dá conta. Foi sangue de Jesus na cruz. Nada pode comprar a salvação. Nada, nada, nada. É o bem mais precioso que você tem. Você imagina, a sua casa é um bem precioso, você gosta muito, sua família é uma bênção, você ama tanto. E quanto mais a tua alma vale do que tudo isso. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que nos preocupar com a nossa salvação. Verdade. Nós temos que avaliar se nós estamos indo para o céu ou nós estamos indo para o inferno. E nós temos que avaliar todo dia e ver, meu Deus, como é que está a minha vida, eu vou aqui organizar e tal, que precisa ser organizado. Um dia que tudo vai acabar, esqueça, isso é ilusório, isso é temporário. Isso aqui um dia vai se desfazer, mas a tua alma e a minha alma é eterna. E ela tem um destino após a morte, e quem escolhe é ele, você. Vamos lá. Então, hoje em dia tem as igrejas dos LGBT, cai mais, não sei se tem um Y e tudo, sempre aumenta uma sigla, né? Então, tem as igrejas travestis sempre pregando, com todo respeito, cada um faz o que quiser da vida, né? Mas a Bíblia é contra a prática homoafetiva. A Bíblia é contra. O homem ficou para a mulher e a mulher ficou para o homem. Que passar disso é do Satanás. Então, as igrejas estão lá, as pseudo-pastoras, lésbicas, pseudo-pastores homossexuais pregando. É o quê? O homossexualismo é pecado. Aquela igreja ali é contra os homossexuais, vou para a igreja que libera os homossexuais. É isso que a Bíblia está dizendo. Aqueles doutores lá, aquela igreja prega contra a saia curta, o vestido curto, prega contra cortar cabelo, brinco, maquiagem, vou para aquela que libera tudo. É assim. Tem gosto para tudo, tá quase igual você ir no açougue. Se você tem um açougue ali que não tem tudo, você vai para o outro, que o outro ali tem uma qualidade melhor, te oferece algo melhor. Está assim hoje em dia. Então o povo quer saber da verdade, mas o que liberta a gente é a verdade. Glória a Deus. Eu queria saber e ouvir o ensino hoje. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda nesse ensino. Quando você vê, irmão Josemar, Jesus pregando, doutrinando, as multidões eram 5 mil, né? Jesus alimentou ali, multiplicou o pão e peixe para 5 mil homens, tirando as criancinhas e as mulheres que não contaram, né? Tinha multidão com Jesus que não se contaram. Na hora que Jesus está disciplinando o povo, meus irmãos, até quase os apóstolos meteu o pezinho e saiu. Não saíram mesmo porque era escolhido. Se não fosse, tinha metido o pé e saído fora. Cadê a multidão? Meu Deus. Irmão, multidão não quer dizer nada não. Multidão não vai nessa não. A igreja lá é lotada. Então não vai nessa não. O negócio é estreito. Glória a Deus. Aí o pastor estava falando, se eu e você errar a porta, vai ficar difícil para nós. É complicado. Nós não podemos errar a porta. Como é que nós vamos para a porta larga, sendo que a Bíblia diz que a porta é estreita? É verdade. A Bíblia condena o segundo casamento. Por causa no caso de separação. Só pode casar por viuvez. Né? Nós sabemos. Mas aquele lá se divorciou, a mulher está viva ou vice-versa e quer casar de novo. A Bíblia condena isso. Mas as igrejas liberam. A grande maioria. Meu Deus. Algumas mulheres querem ser pastora, querem ter o título de pastora. A igreja libera, mas a Bíblia libera? Não. Entendeu? Os pregadores de hoje, eu estava analisando mesmo, aqui um corrente aqui, uma cruzinha aqui, uma cruzinha, uma calça apertadinha, bem apertadinha mesmo, irmão. Não tem condição, não tem nem como descrever uma questão daquela. Aquelas camisas que você realça o seu músculo aqui, né? Sei lá como é que fala direito, sabe? Então, lá, todo musculoso, realçando seus músculos,
revelando até CPF. Eu digo uma coisa para você: a Bíblia condena a sensualidade, produz lascívia, a pessoa vai olhar como sai e tal, é pecado. Me diga uma coisa dessa. Essas pessoas não têm condição, meu irmão. Não tem condição. A Bíblia diz que Deus permitirá que o espírito do engano, da mentira opere, por dar mais crédito à mentira do que à verdade. Tem igreja aí que estão revelando tudo, meu irmão. Quem está revelando é o capeta demoniado que está revelando. Mas Deus, né? Pode ter certeza disso. Deus não vai habitar se nós não tivermos santidade. Deus não habita em nós. As pseudo-pastoras pregando com roupa transparente, pelo amor de Deus, vendendo, aqui não tem nada não. Cadê o chaveiro ungido, irmão? Não tem o chaveiro ungido. É chaveiro ungido, é passinha de predeiro ungido, é tanta baboseira. Pelo amor de Deus, isso não é doutrina bíblica. Que coisa é essa? O que estão fazendo com o evangelho? Então, meus irmãos, está assim. Vão dar a voz às fábulas, às histórias, às invenções. Fábula é a história de homem. E vão negar a verdade, esquecer a verdade. É o que está acontecendo. O povo pode andar de todo jeito nas igrejas, a grande maioria prostitui, toma uma cachaçinha e faz o que quiser. Estão dançando quadrilha um bocado aí agora. No tempo do carnaval, vão todo mundo com a micareta do carnaval, diz que é o carnaval evangélico. É muito difícil isso. A Bíblia não nos diz para nós imitar o mundo, mas a Bíblia diz para nós imitar Jesus. Então, não se engane. A Bíblia fala que o pecado é o que nos afasta de Deus. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que a Bíblia condena, que contraria a vontade de Deus. Pecado é aquilo que nos faz afastar de Deus. Por que eu sei que é pecado? Porque a lei mosaica começou a me dizer. Quando a lei mosaica começou a dizer não matarás, aí já se tornou um pecado. A lei foi escrita lá. A lei me aponta e me mostra o pecado. Não furtarás, não adulterarás, não desejarás ou cobiçarás algo do teu próximo. Aí eu já sei que é pecado, porque a Bíblia me mostrou que isto é pecado. Então, se a Bíblia está falando que é pecado a pessoa mostrar suas vergonhas, que é pecado a pessoa ficar usando ornamentos, adereço, toda, né, assim na maquiagem, blanche, brincos. Se a Bíblia está mostrando, não é eu que estou mostrando, a Bíblia está mostrando. A Bíblia diz que o enfeite da mulher não seja no seu exterior, no seu lado de fora, mas no seu interior, como as mulheres santas fazem profissão de servir a Deus. O enfeite da mulher não é nem joias. Não, o enfeite da mulher é uma mulher sábia, tem mente a Deus. Isso é com boas obras. Glória a Deus. Então, estão, meus irmãos, fazendo um evangelho aí, ó, e você pode ver que é um evangelho muito fraco. É um evangelho fraco que esses aí pregam, porque o povo entra do jeito que entra na igreja e sai do mesmo jeito. Se entra no pecado, sai no pecado. Se entra atribulado, sai atribulado. Não tem mudança, meus irmãos. Irmãos, se for, vou falar a verdade para você. Se for para eu e você andar igual ao mundo, não precisava nós se converter. Melhor ficar na nossa religião de antigamente. Eu era católico, era melhor ficar no catolicismo. Por quê? Se a Bíblia diz que é mudança de vida, o batismo significa o quê? O batismo é uma simbologia do velho homem sepultado e nasce o novo homem. Jesus falou para quê? Para Nicodemos: nasce de novo. Nascer de novo é o quê? Mudar totalmente a sua e a minha vida. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado. O engano está demais. Tem que provar
provar os espíritos. Não é porque a igreja tem sinais que é uma igreja de Deus. Claro que na igreja de Deus tem sinais, tem. Deus opera, Deus não mudou. Mas tem que saber, meus irmãos, tem que vigiar, pedir discernimento, orar. Porque o negócio está muito complicado. Muito complicado. Eles estão pegando a Bíblia e eles não estão mais pregando a verdade do Evangelho. Estão, na sua grande maioria, passando pano, como diz o povo, nas palavras e deixando de canto. Aleluia. Prega só aquele que lhe convém. Por quê? Pregar para o povo dizer: Deus tem uma bênção para você, Deus está na sua vida, é muito fácil. Agora, quando a Bíblia aponta o meu pecado, o seu, para nós mudar, aí é difícil. Porque a nossa carne não quer mudança, irmão. A nossa carne vai sempre dizer: não, continua fazendo errado. A nossa carne vai continuar dizendo isso para nós. Mas a Bíblia diz no livro de Gálatas que aqueles que são de Cristo crucificaram, meus irmãos, a sua carne. Como Cristo foi crucificado, nós crucificamos a nossa carne. Ou seja, morri para a minha carne. Os desejos da minha carne estão mortos, está crucificado. Eu agora vou andar em espírito. Vou andar em espírito. O que é as obras da carne? Bebedice, glutonarias, inimizades, prostituições, entre outras. Então a Bíblia nos mostra o caminho da salvação. Agora eu digo uma coisa para vocês: se nós não esforçar pela nossa alma, vai ficar difícil. Então é o dever de cada um de nós todo dia examinar a nós mesmos. Todo dia analisar como é que está a nossa vida diante de Deus. Se nós estamos vivendo certo ou nós estamos vivendo errado. Então é o momento, meus irmãos, e a última hora, é os últimos minutos que estão nessa terra, e a nossa alma é muito importante. Então não siga os seus desejos, a sua vontade, segue a palavra. Se nós deixar ser levado pela nossa vontade, nós vamos parar lá no inferno mesmo. Porque a carne só quer o que não presta, não é verdade, irmão? Os desejos e pensamento da carne só quer o que não presta. Mas o Espírito quer Deus. O Espírito quer buscar a Deus. O Espírito quer fazer a vontade de Deus. Então, vamos examinar cada dia mais as Escrituras. E vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado, meus irmãos, que nós ouvimos, onde nós vamos, porque estão pregando certas coisas aí que está muito complicado. Está muito complicado. A Bíblia não mudou. Eu acredito realmente, meus irmãos, que a palavra de Deus é a mesma. A Bíblia própria nos mostra isso. Deus é o mesmo de ontem, passado, presente, hoje e o futuro, que é amanhã, eternamente. Deus é o mesmo. O que era pecado há 20, 30, 50 anos, 80, no tempo dos apóstolos, é pecado hoje também. Não mudou. Quem mudou foi quem? Foi o homem. Verdade, Jesus. Se nós mudar para melhor, muito bom, tudo bem. Agora se nós mudar para pior, aí é complicado. Então vamos rever, vamos analisar. Esse evangelho de hoje que estão pregando é um evangelho muito fraco. Eu sempre digo, é muito fraco. É porque hoje não é um estudo, mas se fosse um estudo você ia ver com mais profundidade algumas questões. Mas esse evangelho de hoje é muito fraco. Mas o evangelho verdadeiro, ele é forte. Eu digo com toda certeza para você: o evangelho verdadeiro liberta o homem, cura o homem, transforma o homem. Pode ter certeza disso. O evangelho verdadeiro é transformação de vida. Então, vamos lá. Em tudo ser sóbrio, sofre faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Sofre as aflições. Sofre as aflições. Nós vamos sofrer as aflições porque nós pregamos a verdade ou porque nós vivemos a verdade. As pessoas vão começar a falar: não, você não precisa fazer isso é do tempo dos quadrados, 1900 e bolinha, alguma coisinha do tipo, né? Vai sempre dizer isso.
Não, isso aí é porque nós não fosse só a teologia e tal, mas agora nós estudou a hermenêutica, nós estudou as outras questões da teologia, e nós conseguimos encontrar que não era assim. Meus irmãos, é um perigo. Essas filosofias e esses estudos muito aprofundados é muito perigoso. É muito perigoso, porque muitos usam questões culturais e questões arqueológicas e começam a distorcer a palavra. Tomar cuidado. O mesmo irmãozinho das antigas, que Deus usava ele, simplesinho, mas Deus usava tremendamente, é o mesmo Deus que está. E eu sempre falo, se você quer ver se a igreja é verdadeira, você vai analisar isso. Olha como Deus operava no passado, os irmãos simplesinho. E esses teólogos hoje, que o pastor gosta de chamar teólogo cabeça seca, né? E esses teólogos de hoje, isso é uma pregação muito seca, uma pregação fraca. Por quê? Não tem, meus irmãos, a unção de Deus. Não tem a doutrina da palavra. Não acontece nada. Não acontece nada. Por quê? Porque não tem a palavra verdadeira. Mas o irmãozinho simplinho que vendia picolé, irmãozinho simplinho que capinava na roça, irmãozinho simplinho ali, humilde, antigamente pregava a doutrina de Deus, curava, libertava e transformava. E hoje os teólogos, com seus títulos de bacharelado, não conseguem fazer o mesmo. Será por quê? Glória a Jesus. A sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, meus irmãos, o evangelho de Deus é o mesmo. Nós vai sofrer aflição? Vai. Por causa do evangelho? Vai, mas só. A Bíblia está dizendo o quê? Sofre as aflições. Não vai ter que sofrer. Vou meter o pé e vou correr? Não tem como voltar para trás mais. Agora é a hora de sofrer mesmo. A calúnia, as difamações, os falatórios da gente contra a gente. Por quê? Porque se nós estamos pregando e vivendo a verdade, as pessoas vão nos perseguir. Porque pensa que a gente está criticando. Ninguém critica ninguém, irmão. Eu quero ir para o céu, eu quero que você vá também. É por isso que eu estou pregando aqui. Não é verdade? Eu vou ser agora uma pessoa que ali quer o céu só para mim, egoísta, que quero só o céu e não quero o céu para você. Pelo contrário, eu quero o céu para todos. Por isso que a gente prega a verdade. Porque Deus nos revelou a verdade e nós queremos que Deus revele a vocês a verdade também. E não somos melhor que ninguém. Deus só nos revelou a verdade. Os outros nós oramos para Deus também revelar a verdade a eles. Ninguém é melhor que ninguém, mas cada quem deve se esforçar para fazer a vontade de Deus. Vamos lá. Faz a obra do evangelista. Fazer a obra do evangelista, meus irmãos. Como o pastor estava fazendo hoje lá no Cafarnaum, evangelizando. Faz a obra do evangelista e cumpra o teu ministério. Pronto. Cumpra o teu ministério. Cumpra o meu ministério. Você cumpre o teu ministério. Qual é o teu ministério? Teu ministério é ser a irmã do lar, cuidadora dos filhos, educa os filhos. Cumpra esse ministério. Esse ministério, cuidando bem dos filhos, ensinando o caminho da verdade, o caminho da palavra de Deus. Cumpra este ministério, o varão que na sua casa ali é o cabeça, educando, ensinando. Então, cumprir o nosso ministério que Deus nos deu, seja qual for o ministério. Glória a Deus. Seja qual for o ministério. Então, meus irmãos, vamos continuar firme, pregando e vivendo esta palavra. Porque eu digo uma coisa para você: esse evangelho que prega aí hoje não é evangelho, não é. Você vai ver, meus irmãos, pelo amor de Deus, não tem condição uma coisa dessa. Não tem condição. Você vê as pessoas, olha para você ver como é, presta atenção. Você vai ver os cultos desse povo que é liberais, das igrejas liberais, 10 mil, 20, 30 mil pessoas, milhões de visualização. Você vai ver uma igreja séria, mesmo, você vai lá ver 200, 300, no máximo 400 visualização, ao vivo dá uns 100, 200 no máximo. Então, o negócio aqui, irmão, é extremo. O céu não é fácil, não. Vamos lutar pelo céu, porque nós só temos uma oportunidade. Depois que nós morrer já foi, segue-se o juízo. É só essa. Então,
O Evangelho é esse verdadeiro Evangelho. Ele é o mesmo. Você vai ver quando a igreja é séria, você vê, a maioria delas das igrejas sérias é tudo pouquinho gente. Glória a Deus. Porque você vê, o povo não quer ir para as igrejas. Não, eu vou para a igreja para me dançar ali na quadrilha, forrozinho, São João. Aí eu um dia estava me falando, eu acho interessante esse negócio de São João. Sabe por quê? Eu digo para vocês, São João, diz que é João Batista, né? João Batista, presta atenção. João Batista pregava o quê? João Batista falava, arrependei-vos. Ô gente, tomando cachaça, prostituindo e fazendo outras coisas no São João? Está errado. No São João devia ser pregação de arrependimento. Devia ser arrependimento. Isso não é. Sabia que o diabo é especialista em imitar Deus, sabia? Tudo que é de Deus, o diabo gosta de imitar. Ele pegou o negócio dos santos aí, que é verdade, santo é quem é separado para Deus. João Batista foi santo, foi, porque foi separado para Deus. Paulo foi, Pedro foi. Mas aí você pega São João e São Pedro. E aí eles dizem que é um nome comemorando não sei o que, São João e São Pedro. Presta atenção. E fazendo tudo que a Bíblia condena. Porque o diabo vai vir com rabo, irmão, e com chifre. Não vai vir não. Aleluia. A Bíblia diz que ele vem transfigurado em anjo de luz. Verdade. O diabo é esperto, irmão. Meu Deus. O diabo é esperto. Então nós temos que vigiar. Vigiar e vigiar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de cada um. Esta é a palavra, uma palavra simples, mas objetiva. Não é um estudo, mas está aplicada. Que Deus deu para falar conosco, né? Não é de mim, é do Espírito Santo de Deus. E tenha certeza que a doutrina de Deus é verdadeira. É porque eu não trouxe o estudo. Se no estudo você ia ver. Por que é pecado cortar o cabelo? 1 Coríntios capítulo 11. O cabelo foi dado em lugar de véu. E a Bíblia diz para não cortar e nem rapar para a mulher. Está lá. 1 Coríntios capítulo 11. E tem outras coisas. É porque eu não estou no estudo para me dizer para você. Se eu tivesse no estudo, eu poderia dizer para você com mais detalhe. Mas a doutrina é verdadeira e ela não mudou. Amém? Pode glorificar a Deus. Se depois tiver uma dúvida, porque tem gente que é assim. Mas me mostra aí. Pode perguntar para mim. Eu vou pesquisar e vou te passar. Por quê? Porque eu não vou estar pregando heresia. É verdade aqui. Tudo que eu estou falando aqui tem base bíblica. Vou comprovar, porque eu não devo me ensinar tudo. Mas tudo aqui tem base bíblica. Amém? Louvado seja Deus. Então, eu vou, meus irmãos. O pastor Everaldo vai. Então nós vamos só fazer esta oração. Esta oração. E Deus vai nos dar a vitória. Eu faço a oração. E Deus vai nos dar a vitória. Amém? Vamos orar com fé?